bom dia! Seguimos aqui o nosso devocional falando acerca do caráter de Deus. Caráter define aquilo que a pessoa é. É a partir das qualidades, das características de uma pessoa, a sua essência, é que ela toma decisões. Então, saber o caráter de Deus pelas Escrituras, que foi aonde ele revelou o seu caráter. Claro, nós vivemos experiências com Deus, mas isso pode variar, você pode ter várias experiências e o que é firme realmente, concreto, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, porque tudo é baseado na palavra, até mesmo as experiências são com base na palavra. Aquilo que alguém te revelou da parte de Deus tem que ter base na palavra. Então, a palavra é a direção para mim e para você. Se você gostar desse conteúdo, dá aquele joinha aqui para apoiar o nosso trabalho, aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, pregando aqui a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar que Deus é misericordioso. A essência de Deus, aquilo que sai de Deus é misericórdia. Se você tirar a misericórdia de Deus, perde quem Ele é, porque a sua essência é misericórdia. A causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. Como é maravilhoso! Cada manhã é revelado a misericórdia sobre a minha e a tua vida. Como é importante nós entendermos acerca de caráter, porque você fica firmado, você se sente seguro, porque quando surgirem dúvidas, você vai saber, não, o meu pai tem esse caráter. Eu quero dar um exemplo para que você possa entender. Tempos atrás, há uns 2, 3 meses atrás, eu estava jejuando por uma causa, que estou aí jejuando, orando por essa causa, e uma pessoa que me entregou uma palavra falando assim que o Senhor estava me dando a vitória. E aquela pessoa, lógico, talvez, ali no caso eu conheci a pessoa, eu sei que é uma pessoa assim, que vive uma vida de Deus, e às vezes a gente não vai conhecer o profeta, mas o que a gente tem que examinar não é o profeta no caso, é a profecia que a gente recebe, se essa profecia tem base nas Escrituras, né? É isso que a gente tem que avaliar. No caso ali eu sabia que realmente Deus estava falando por meio daquela pessoa. Só que eu falei assim, não, Deus está me entregando a vitória. Só que lógico que eu não estava vendo a vitória já nas minhas mãos. Como eu já estava firmado nas Escrituras, estudando acerca do caráter de Deus, eu falei o quê? Eu logo pensei assim, Deus, Ele não pode mentir. E no seu caráter não tem falha. Deus é separado do mal, Ele é separado do pecado. Então, se Ele falou que está me entregando a vitória, é porque Ele está falando que me entregou no plano espiritual. E quer dizer que no plano espiritual isso com certeza aconteceu. E realmente, mais pra frente ali, um tempo depois, Deus veio confirmando na palavra que assim como Ele havia, olha só como Ele confirmou nas Escrituras, que assim como Ele disse para o povo de Israel, que estava entregando Canaã na mão deles, que já havia entregado na mão deles a vitória, assim Ele tinha me entregado a vitória. Só que eu tinha que lutar. Olha a diferença. Quando você não entende acerca do caráter de Deus, logo que chega uma palavra para você e você por algum motivo não a compreende, você logo começa a suspeitar de Deus. Mas em Deus não há falhas, porque o seu caráter é perfeito. Ele é alguém separado do mal. Tem separação do mal. Inclusive, Isaías 59 fala que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus. Se o nosso altar estiver ali rachado, quebrado, com iniquidade, que é o pecado que a gente não se arrepende, Deus não ouve as nossas orações. Então, ou seja, Deus ele não tem
parte alguma com maldade. Se tem alguma falha, ela está vindo de nós. Então, olha a importância de você conhecer o caráter de Deus. Logo ali eu já conheci, então eu falei, não, Deus, ele não pode, não há variação de dúvida nele. Se ele está falando, é porque eu tenho certeza que ele está me entregando agora no plano espiritual. E continuei o quê? Caminhando. Continuei orando. Aliás, eu continuo orando e caminhando com a certeza da vitória. Porque aquele que falou não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Experimente se alinhar à verdade de Deus e você vai viver o que você nunca imaginou viver na tua vida. Simplesmente a palavra vai se cumprir na tua vida. Amém? E Deus é misericordioso, que significa que ele demonstra compaixão. Ele vê e ele não nos trata segundo os nossos pecados. Eu quero ver isso com você no Salmo 103. A partir do verso 8, ele fala algo e é tão lindo. Salmo 103, verso 8. O Senhor é compassivo. Seu caráter, ele é misericordioso. Muito paciente e cheio de amor. Ele não acusa sem cessar. Nem fica ressentido para sempre. Ele não nos trata conforme os nossos pecados. Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Olha isso que forte. Sabe o que essa escritura me ajudou a lembrar? Que o Senhor, ele nos conhece como um pai. E o Senhor, ele conhece você de dentro para fora e ele conhece você muito mais do que você se conhece. Porque o Senhor te formou, ele é o Criador. Ele conhece você como ninguém. Quando o Senhor te pede para fazer alguma coisa, faça, porque ele tem compaixão de nós como um pai. Se ele está te pedindo para fazer, é porque ele sabe, como pai, que você tem a condição de fazer aquilo, porque ele conhece as nossas limitações como pai. Ele te vê como pai. Ele não pede para o filho algo que o filho ainda não tem condição de dar. Se o Senhor está te pedindo, conheça o caráter de Deus. Porque às vezes a nossa mentalidade, né, a gente pensa assim, nossa, Deus está me pedindo isso, mas eu não consigo fazer. Ei, o Senhor te conhece melhor que você. Ele é como um pai. O caráter dele, o amor dele por nós é amor de um pai. Então, se ele está te pedindo isso, faça. Porque ele sabe que você tem condições de fazer. O Senhor conhece as nossas limitações, né? Ele conhece a gente melhor do que nós mesmos. Ele sabe que você vai conseguir dar essa resposta, porque ele vai te dar graça, ele vai te dar força para isso. Você simplesmente tem que falar sim. Você tem que dar os passos de fé que o Senhor espera de você. Não fique preso às suas limitações, ao seu achismo. Eu nunca vou conseguir isso é muito difícil para mim. Se o Senhor está te pedindo, ele é Deus e é Pai. E ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, nem segundo os nossos pecados. Ele nos ama como um Pai. Que o Senhor te abençoe e que você tenha uma resposta para ele de sim. Sim, Pai, eu vou fazer a tua vontade, porque o Senhor me conhece. Se o Senhor está me pedindo, é porque eu tenho capacidade sim de conseguir isso. A tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando eu penso que eu estou fraco, é que eu estou forte no Senhor. Eu não estou apoiado na minha força, eu estou apoiado na força do Senhor na minha vida. Sabe? Eu não vou aceitar mais isso para mim, Pai, porque isso não é do teu coração na minha vida.
E eu posso sim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meu amado, nunca desobedeça a Deus, sabe? Não seja como Saul, porque Saul achou que ele podia simplesmente desobedecer a Deus e estava tudo bem. Não. Tudo aquilo que a gente desobedece a Deus tem consequências. Não é tá tudo bem. Deus não é menino, não é homem. Não é simplesmente desobedecê-lo achando que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá, porque ele é Deus. Para ele você deve dizer sim. Diga sim, diga eu quero te obedecer. Tema a Deus, porque ele sim é soberano sobre nós. Então, dê sempre uma resposta de fé ao Senhor, porque você consegue sim, porque o teu Pai te ajuda. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.